Olá pessoal, sou o professor João Mota e hoje no Sou Mais Ciência nós vamos falar um pouco sobre coronavírus. Mais especificamente, nós vamos tentar compreender por que os cientistas estão tentando utilizar cloroquina e hidroxicloroquina no combate a esse vírus. Além disso, nós vamos tentar compreender qual é o passo a passo dos cientistas na tentativa de utilizar ou de descobrir um medicamento para ser utilizado contra uma doença. Então, o que é o coronavírus? Então, o primeiro passo que os cientistas dão é conhecer o causador de uma doença. Primeiro ponto, nós temos um problema, a sociedade tem um problema. Esse problema, no caso, é uma doença, e essa doença é causada por um vírus. Então, os cientistas, sabendo disso, eles vão estudar esse vírus. Então, se descobriu o que é o coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. E é dado o nome para a doença de Covid-19. Por quê? Doença do coronavírus e o ano de descoberta, que foi em 2019. Quais são os sintomas? Então, os sintomas são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Outros modos de se chamar essa doença é o SARS-CoV. SARS-CoV significa Síndrome Respiratória Aguda Severa do coronavírus. E um outro sintoma para casos graves, que é a pneumonia. Então, em casos graves, o paciente pode adquirir pneumonia. Outro passo, então eu já conheço um pouco sobre o vírus, eu sei que é um vírus, eu sei que esse vírus ele causa alguns danos ao organismo, sei quais são os sintomas, e agora eu vou tentar então entender como que esse vírus ele atua dentro do nosso organismo, ou seja, como que ele ataca as células. Esse vírus, ele ataca as nossas células por meio de uma proteína que ele apresenta, que é chamada de proteína S. Essa proteína S, ela consegue se conectar à nossa parede celular e depois disso, ele consegue introduzir o seu material genético nas nossas células. Após esse material genético ser introduzido, começa a ter então a replicação do vírus dentro das nossas células. Então, já se conhece como que esse vírus atua dentro do nosso organismo. Essa replicação ela ocorre porque o vírus, do coronavírus, ele apresenta uma enzima que é chamada de RNA polimerase. Então, essa enzima é a responsável pela replicação do vírus dentro do nosso organismo. Então, já conhecemos um pouco sobre quem é o causador da doença, já conhecemos como ele atua dentro do nosso organismo, agora vamos atrás dos medicamentos. Então, os medicamentos, cada país vai buscar algo que é conhecido pelos cientistas daquele país. Além disso, eles vão buscar dentro desses medicamentos algo que atue ou que possa atuar no combate àquela doença, no caso, novamente, um vírus. Então, aqui nessa imagem nós temos alguns fármacos antimaláricos, porque nós estamos aqui falando um pouco sobre a cloroquina, que está dentro desses fármacos antimaláricos. Aqui são vários antimaláricos e eles apresentam em comum esse núcleo quinolínico. Então, esse núcleo quinolínico é conhecido por meio de vários estudos que quando você tem um composto com um grupo quinolínico, ele tem uma grande probabilidade de ser utilizado como fármaco. Observe que os compostos eles apresentam esse grupo quinolínico. Todos esses compostos têm um grupo quinolínico, inclusive a cloroquina. Então, nessa imagem, nós temos a estrutura da cloroquina e da hidroxicloroquina. Quimicamente falando, a diferença entre elas é a presença da hidroxila. Então, na hidroxicloroquina você tem a hidroxila e na cloroquina você não tem a hidroxila. Podemos observar nos dois compostos a presença do núcleo quinolínico e também um outro grupo, que é esse grupo amino. Já nós vamos entender por que eu estou
direcionando para a observação desse grupo amino. Então, grupo amino e grupo quinolínico. Por que então que foi importante a gente mostrar a questão do grupo amino? Porque se sabe, devido a várias pesquisas, que compostos que apresentam o grupo 4-aminoquinolina, eles podem interferir na síntese de proteínas e inibir a enzima RNA polimerase. Por que nós estamos direcionando e frisando isso? Porque, como foi falado, o vírus, no caso o coronavírus, ele se replica por meio dessa enzima, da RNA polimerase. Então, se eu tenho um fármaco que ele atua na inibição dessa enzima, ele pode então ser eficiente. Ele pode ser eficiente, ou seja, nós temos várias informações que podem então nos justificar a utilização de cloroquina e hidroxicloroquina no combate a esse vírus. Porém, vamos agora para algumas informações importantes. A cloroquina e a hidroxicloroquina, ela é um medicamento utilizado contra a artrite, lúpus e a malária. E que apesar de todas as informações que nós damos anteriormente e de estudos indicarem resultados promissores, esses mesmos estudos não são conclusivos. Isso é muito importante nós termos claro. O medicamento tem as características, porém os estudos não são conclusivos. E o que deveria ser feito para nós termos um estudo conclusivo? Nós deveríamos ter estudos mais bem elaborados. Mas o estudo francês. O estudo francês, até o momento, ele é um estudo preliminar. Apesar do cientista dizer que ele conclui que a cloroquina e a hidroxicloroquina são eficientes no combate ao coronavírus, isso não pode ser provado por meio do seu estudo. Por quê? Porque ele tem um estudo preliminar. Para ele ter um estudo mais completo, ele teria que ter feito a utilização de um placebo, que seria a utilização de um composto ou de um material que não vai ter efeito no nosso organismo. O paciente acha que está tomando medicamento, mas na verdade não está. Então, os resultados não são conclusivos. Novos estudos são necessários para isso. Aqui nessa imagem, então, nós vamos compreender o seguinte. Como foi falado, existem países que vão atrás das suas ferramentas, ou seja, dos medicamentos que eles têm disponível. Então, aqui nós temos a imagem mostrando a nossa célula, no caso, a parede celular, e na nossa parede celular nós temos alguns receptores. A proteína S do vírus, ela interage com esse receptor e devido a essa interação, então ele libera o seu material genético para dentro da nossa célula. O que alguns países estão fazendo? Eles estão testando um outro medicamento que é o APM01. No caso, a Alemanha está fazendo estudos com esse medicamento. E o que esse APM01 faz? Ele é similar aos nossos receptores. Então, a ideia seria que o vírus, com a sua proteína S, interagisse com o medicamento e, dessa forma, o medicamento anularia a ação do vírus. Então, só para refrescar aqui a nossa memória. Inicialmente, qual é o passo a passo da ciência? Então, inicialmente, a sociedade ela tem uma demanda. No caso dessa demanda, ela é uma demanda na área da saúde, é uma doença. Então, o que os cientistas fazem? Vão investigar. Eles descobriram, então, que essa doença é causada por um vírus. E que esse vírus, a pessoa que apresenta a doença causada por esse vírus tem alguns sintomas, como tosse, coriza e, em casos graves, pneumonia. Posteriormente, então, se estuda como que esse vírus ele atua dentro do nosso organismo. Quando você, então, tem várias informações sobre o vírus, agora você busca medicamentos que você conhece. Então, em teoria, você vai logo atrás de medicamentos conhecidos. Por quê? Porque eles dão uma resposta mais rápida. Por que a hidroxicloroquina e a cloroquina foram pensadas? Porque elas têm todas as características que indicam, então,
uma possível eficiência no combate ao coronavírus. O que nós temos também que lembrar? Nós temos que lembrar o seguinte: indícios não significam que na hora da aplicação eles não serão eficientes. Então, para isso precisam ser feitos novos estudos. O estudo francês ele não é conclusivo, pois o estudo ele é preliminar. Você não fez uma metodologia, não foi utilizada uma metodologia científica, vamos dizer assim, adequada. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que fique um pouco claro como que os cientistas eles fazem, como que eles pensam até chegar à conclusão de se um medicamento é viável ou não, se ele é eficiente ou não para um determinado combate de uma doença. E até mais, um abraço.